Olá pessoal, bem-vindo de volta na nossa aula de Golang. E nessa aula vamos falar sobre slice. As slices, na verdade, né, são arrays, mas sem um tamanho definido. Então, são arrays de tamanhos teoricamente ilimitados, né, sem restrições. Então, para determinar, né, o tamanho de um slice, né, e da mesma forma que para um array se usa a função len, e a mais do tamanho, uma slice tem a capacidade, e a capacidade seria o quanto elemento ela pode conter no momento. Vamos supor o seguinte, por exemplo, se a gente tem uma slice que tem os elementos 3, 5, 6, 8, ela pode ter espaço ainda para acumular mais elementos. Então, a gente dependendo, pode variar bastante, né? A capacidade e o tamanho podem ser números bem distintos. Normalmente uma slice se declara igual a um array sem especificar o tamanho. Então, qualquer forma de declaração, tudo que a gente faz com array se faz também com slice, apenas, né, ignorando, né, o tamanho dela. Se usa também, né, a função make para iniciar, para criar um array, uma slice da mesma forma que se usa para criar uma array. Aqui a gente tem uma distinção, né, entre uma slice nula e uma slice vazia. Uma slice só pode receber elementos depois que ela for inicializada. Se não for inicializada, o Go vai emitir uma mensagem de erro. Então vamos, né, no código ver como é que é de forma prática, né, a chamada e a inicialização de slice. Então func main. Na declaração, vou começar com uma slice nula, uma slice nil, que é a palavra-chave que a linguagem Go usa. Como eu disse, uma slice por baixo dos panos é um array que não tem tamanho. Então, eu vou começar var array de int. Então, assim, eu declarei uma slice. E eu posso, né, verificar se minha slice, né, imprimindo aqui, se minha slice é efetivamente nula. Então eu vou dizer AR igual a nil. E vamos rodar esse código antes, vou dar uma limpeza no meu terminal. Vamos rodar esse código para ver o que ele vai mostrar para a gente. Rodando o meu código, true, então efetivamente minha slice aqui está nula. Então, se eu quero, né, definir uma slice vazia, então eu vou copiar aqui, né, e eu vou comentar para a gente não ter, para a gente não, novamente, para a gente não ter, né, nada no terminal, então declaro uma slice vazia. Uma slice vazia. Uma slice vazia é apenas uma slice que foi inicializada. Então, eu vou dizer que eu tenho o var igual. E eu vou comentar aqui em cima, né? Então, eu tenho aqui uma variável que é uma slice e a inicialização se faz usando esses colchetes aqui na frente, né, do tipo. Então, aqui eu inicializei minha variável. Então, eu vou apenas verificar se ela continua sendo nil ou não. Mas não, então ela não é nula, seja, isso quer dizer que é uma slice que foi declarada e inicializada. Então, é uma slice que existe. Eu posso também, temos também a possibilidade de inicializar a nossa slice e, ao mesmo tempo, inserindo valores já dentro. Ou seja, eu vou, né, eu vou inicializar a minha slice. Perdão. Então, vai ser igual. Aí eu vou inicializar 1, 2, 3, 4. Eu vou já inserir alguns valores dentro. Eu vou apenas pedir para ele me imprimir aqui quais são esses valores. Ele vai me imprimir uma lista, né, uma array de
valores. E não esquecendo, né, uma slice por baixo dos panos é um array. Então, tudo que dá para fazer em cima de um array pode ser feito usando uma slice. A diferença entre slice e array é que você pode adicionar mais elementos. Então, eu vou comentar aqui e vamos criar um outro array para a gente ver, né, como é que é. Então, eu vou criar um array usando desta vez a função make. Então, eu vou criar uma array de string e eu vou especificar o tamanho com 0. Uma coisa importante a se notar aqui, quando a gente vai usar o make para iniciar, para criar a nossa variável, a nossa slice, a gente pode especificar o tamanho aqui, que não faz tanta diferença, porque ele vai, de qualquer forma, se você pedir para adicionar mais elementos, ele vai adicionar. Mas é bom salientar aqui, por exemplo, a gente tem essa slice aqui que, em princípio, está vazio, mas se a gente for adicionar, ele vai adicionar no fim, né? Não no primeiro, não na posição 0, mas no fim do nosso item. Então, vamos testar aqui rapidamente. Primeiro eu vou imprimir, né, nosso array, o nosso slice, no caso. E esse slice aqui, logo em seguida, eu vou pedir, né, para ele adicionar uma string edu. E eu vou pedir para ele imprimir para mim novamente essa slice. Vou rodar o meu código. E observam que ele adicionou, novamente, o zero de uma string são strings vazias. Então, em diversas posições aqui, ele botou string vazias e adicionou edu no final. Então, o jeito certo, né, de inicializar uma string usando o make é colocar aqui a posição inicial, né, o tamanho como 0. Assim, quando você for adicionar o primeiro item, ele vai adicionar na posição 0 e de forma subsequente. Então, eu vou, por exemplo, adicionar um novo elemento aqui, Maria, e eu vou imprimir novamente a nossa slice logo em seguida. E vamos ver que agora ele mudou, né, na slice vazia, que tem 0 elemento. Ele adicionou edu e em seguida adicionou Maria. Então, numa slice, é aqui assim que a gente, né, que funciona uma slice. Uma slice também, quando se trata, né, de adicionar elementos, pode receber vários elementos ao mesmo tempo. Então, vamos trabalhar um pouco ele aqui rapidamente. Ou seja, a gente pode adicionar vários elementos ao mesmo tempo. Então, a gente tem ponto e 2 pontos igual. Nossa slide vai ser do tipo com inteiros. 1, 2, 3, 4. Vamos adicionar aqui ar.append. Vamos adicionar vários elementos. 34, 56, 78. Vamos imprimir ela. Ponto. ARR. Em seguida, vamos, né, vamos rodar o nosso código para ver o que ele retorna. E quando a gente rodar o nosso código, a gente vê que ele adicionou cada um dos itens que a gente pediu para ele adicionar. Observam que essa função append, ela retorna, né, um novo array, né, um array. Então, ela pega o array, adiciona os elementos e retorna ela. Então, a gente tem que recepcionar, reter de volta, né? A gente tem que receber, guardar em uma variável o retorno da função append. Uma slice também pode receber outra slice, ou seja, a gente pode, por exemplo, ter essa nossa slice aqui, e eu vou criar uma outra slice, tipo B, que vai ser igual também a uma slice de inteiros, que vai receber, que vai ser, sei lá, 90, 89, 67. E essas variáveis eu vou tentar adicionar, né, usando append
para a nossa variável AR. Então, a nossa slice AR igual a pen, e eu vou pedir para ele adicionar. E para adicionar uma outra slice, a gente precisa, né, botar os 3 pontos aqui. É uma forma, né, de desempacotar o nosso B. Então, aqui você tem que imaginar que ele está pegando cada item que tem dentro da nossa slice B e colocando aqui para que seja adicionado dentro da primeira slice que está dentro do parâmetro. Então, esses 3 pontos é uma forma de desempacotar a nossa variável de slice. Então, eu vou colar aqui para que ele possa imprimir para nós o retorno da nossa slice. Então, imprimindo, vemos que ele adicionou efetivamente no fim todos os itens que estão na slice B. E sobre slice é um pouco isso. No próximo vídeo vamos também falar um pouco sobre slice, né? Algumas operações que se faz com slice que são bem interessantes.